Olá, amigos do esporte, muito boa tarde para você ligado na tela do SBT, agora em HD, chegando com o quadro Esporte Correio. Hoje, mais uma vez aqui com Chagas Filho. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, Wellington. É um prazer estar aqui novamente com você e com todo o pessoal de casa. Beleza, hoje nós vamos falar muito sobre Copa do Mundo, vamos falar do próximo adversário do Brasil, vamos falar dos confrontos, curiosidades sobre a Copa e, sem dúvida, você, amigo telespectador de Marabá, que passou aí pelos bares da cidade, pelas lanchonetes, nós vamos mostrar imagens daqui a pouquinho de como é que foi a movimentação da torcida do Brasil no último jogo. Mas, Chagas, para a gente iniciar esse debate bola rapidinho aqui no nosso Esporte Correio, eu gostaria que você falasse sobre os últimos confrontos que aconteceram aí já nas oitavas, o Brasil passando no México. As seleções que passaram mereceram estar na próxima fase? Ou foi um pouquinho de tudo? Um pouco de sorte, um pouco de pênalti? Olha, Wellington, Copa do Mundo é sempre assim, né? Há um ditado que se diz que no futebol não existe essa história de merecer, não existe justiça, né? Tem que fazer, né? E as seleções que chegaram aí, obviamente tiveram seus méritos, passaram sustos, né? Ninguém passou tranquilamente. A gente vê o exemplo da Bélgica, que foi uma das sensações aí na fase de grupos e acabou sofrendo muito para vencer o Japão no último minuto. De né? virada, né? Uma virada sensacional, mas todos esperavam que fosse um confronto mais fácil, mais tranquilo. Mas a verdade é que ninguém teve vida fácil e daqui para frente é que não terá mesmo. Né? Com certeza. E a Rússia é uma grande surpresa? Olha, a Rússia pode ser considerada surpresa porque pegou um adversário que era favorito, um dos favoritos ao título, que é a Espanha. Mas por outro lado é a dona da casa. E, em geral, na Copa do Mundo, o time que é o dono da casa, ele costuma ir um pouco além do que ele iria se estivesse jogando fora do seu país ali. Né? Então, a Rússia mostrou muita força, achou um gol contra a Espanha. Né? A Espanha chutou mais de 20 vezes ao gol e a Rússia só 7. Mas, como a gente comentou agora há pouco, no futebol não adianta merecer, tem que fazer. Tem que fazer. O resultado foi 1-1 e, no final, o Akinfeev, o goleiro da Rússia, acabou pegando os pênaltis e eliminando a favorita Espanha. Então a Rússia vem com força e vai fazer um duelo muito interessante com a Croácia, né? Que é um país também que encantou na fase de grupos, sofreu para passar pela Dinamarca, mas tem grandes jogadores de renome, que atuam em times grandes, então vai ser um duelo bem legal de se ver, porque a Croácia vem como um dos favoritos e vai enfrentar a Rússia, dona da casa, que está empolgadíssima por ter eliminado a Espanha. Incrível é que eu vi um pouco nos torcedores da Rússia, um pouco de torcedor brasileiro, aquele que acredita até o final, e eu vi um pouco disso aí nos torcedores lá da Rússia. Agora, já que você falou dos confrontos aí, antes de falar do Brasil, que é, lógico, o que mais nos interessa, você falou de Rússia e Croácia e os outros dois confrontos aí, antes do Brasil. Então, temos aí também o confronto Suécia e Inglaterra, né, que é um confronto bem interessante. A Inglaterra fez um jogo dificílimo contra a Colômbia, ganhou nos pênaltis, né, estava vencendo, estava se classificando diretamente, sofreu um gol nos acréscimos, né, o gol do zagueiro que jogou no Palmeiras, o Mina, e acabou vencendo nas cobranças de pênalti, vencendo a Colômbia. Não é uma seleção que tem empolgado, mas marcou muitos gols. Tem o artilheiro da Copa, que é o Harry Kane, apesar de ter feito 3 gols de pênalti, mas ele tem 6 gols na Copa já. Ele já é o artilheiro da competição, então é um time forte, um time jovem e que promete dar trabalho. Né? Por outro lado, vai enfrentar a Suécia, que para mim é a grande surpresa. Por quê? Porque a Suécia caiu num grupo com o México e a Alemanha. Imaginava-se que a Suécia brigaria pela segunda vaga com o México. E ela acabou se classificando em primeiro. Né? E o interessante, o treinador optou por não levar o seu principal jogador, né? Que era o Ibrahimovic, que estava machucado durante as eliminatórias. O time se classificou sem ele. E o treinador disse, eu tenho um elenco fechado, são esses jogadores que se classificaram e vou levá-los, né? Sofreu críticas por isso, mas conseguiu chegar até as quartas de final. Então vai ser um duelo bem bacana. Agora, o jogo que nos interessa, sem dúvida, é o jogo Brasil e Bélgica. Eu até conversava com os... Tem mais um, né? Tem mais um. Já a gente fala do Brasil, então. Vamos lá. Esse talvez seja o jogo mais pesado, seja o jogo maior. Claro, nós como brasileiros estamos mais interessados em Brasil e Bélgica.
mas é o confronto entre Uruguai e França, porque são dois campeões do O Uruguai ganhou as 4. Exatamente. O Uruguai é o time que tem, junto com o Brasil, a melhor defesa da Copa. Apenas um gol, né? Exatamente, tomou apenas um gol e vai enfrentar a França, que havia tomado apenas um gol também, mas levou 3 da Argentina. 3 da Argentina, dos hermanos. Então vai ser um elenco, vai ser um confronto pesadíssimo, porque o Uruguai é um time forte, desde a zaga até os atacantes, o Luisito Soares e o Cavani, embora talvez o Cavani não entre, e aí é um desfalque considerável que torna a França favorita, se o Cavani realmente confirmada a lesão não puder jogar contra a França. E a França, que para mim é o time que me assusta nessa Copa, Wellington. Muita gente tem medo da Bélgica, de outros. Eu temo mais a França porque é um elenco equilibrado. Tem uma boa pegada no meio, tem jogadores talentosos do meio para frente e tem uma zaga de respeito. Então é uma seleção difícil, acredito que é a favorita. Vamos lá, antes de passar para o jogo Brasil e Bélgica, eu quero te perguntar dos 3 aí, das quartas de final, quem passa? Rússia, no teu ponto de vista, no pai bola aqui, Rússia e Croácia, quem passa? Olha, eu vou falar aqui, mas assim, essa Copa tem sido de surpresas, né? Eu acho que passa a Croácia. Acho que passa. Mas já errei quase todos os palpites que eu dei nessa Copa aí, porque teve muita surpresa. Só para fazer um contraponto aí, eu digo que passa a Rússia. Pronto. Acho que passa a Inglaterra no confronto Suécia e Inglaterra. Eu acredito que passa a Suécia. Pronto. Alguém vai acertar, né? Alguém vai acabar... França e Uruguai, eu acredito que dá Uruguai. Eu torço pelo Uruguai. Gostaria muito de ver uma semifinal entre Brasil e Uruguai, mas acho que passa a França. Inclusive, já falando de Uruguai, o Chagas estava me contando agora há pouco aqui sobre uma curiosidade de um time sul-americano sendo campeão. Você sabe aí de casa quem foi o time sul-americano campeão jogando na Europa? Vamos lá, Chagas, vamos a essa curiosidade aí para os amigos. Desde 1930, quando foi realizada a primeira Copa do Mundo, só um time sul-americano conseguiu ser campeão jogando na Europa. E foi justamente o Brasil. Foi campeão na Copa de 58, disputada na Suécia, e foi o único time sul-americano a vencer lá no velho continente. Uma outra curiosidade é que 60 anos atrás, né, exatamente 60 anos atrás, quando o Brasil foi campeão na Suécia, ele pegou a França na semifinal e a Suécia na final. Coisa que pode acontecer novamente. Né? Então nós podemos ter no caminho aí a França, caso ela passe do Uruguai, e aí seria uma semifinal. E a Suécia na final. Caso a Suécia também confirme. Repetindo o feito de 58. É possível. Muito bom. Torcemos por isso, inclusive, que aí já coloca o Brasil na final, né? É verdade. E a Suécia é sempre difícil, sem dúvida. Agora, sobre esse jogo Brasil e Bélgica. Antes de falar sobre Brasil e Bélgica, eu sei que todos nós estamos otimistas, né? Por mais que aquele brasileiro que talvez não tenha tanta confiança na seleção do Tite, porque tem muita gente que diz que o Brasil está muito tímido nessa Copa, eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil tem feito o dever de casa, se é 2-0 e vale os 3 pontos, vale a classificação, o que importa é passar. Mas antes de falar sobre esse resultado entre Brasil e Bélgica, qual foi a sua avaliação entre Brasil e México? O Brasil jogou bem, jogou para ganhar essa Copa do Mundo? Jogou. Eu vejo uma evolução entre a estreia, claro, aquela estreia sempre nervosa, com a Suíça, depois o 2-0 com a Costa Rica, os gols já saíram no final, contra a Sérvia já achei o time melhor e contra o México melhor ainda. Sofremos alguns sustos porque o México surpreendeu a todos, fazendo uma marcação alta, colocando às vezes 9 jogadores no campo de defesa do Brasil, mas o Brasil soube suportar bem, encontrou os espaços ali para quebrar as linhas de defesa mexicana e fez uma partida segura. O sistema defensivo do Brasil, da seleção brasileira nessa Copa, é tão interessante que o time sofreu apenas 4 chutes. 4 chutes no seu gol, nessas 4 partidas. Né? E está a 336 minutos sem levar gols. São 5 horas e meia sem levar gol. E não é que, assim, eu não contesto muito o goleiro Alisson, até porque ele não trabalhou tanto nessa Copa do Mundo. Mas para mim, no meu ponto de vista, o Alisson não seria o meu goleiro dessa seleção brasileira de futebol. Mas, enfim, não tomamos gols nesse tempo que o Chagas falou. Tomara que o Brasil não tome gol até o final da Copa do Mundo. Até o fim, né? E aí, Brasil e Bélgica? Brasil e Bélgica vai ser um duelo interessante, por quê? Porque põe frente a frente a melhor defesa, o Brasil junto com o Uruguai, eu considero o Brasil ainda melhor, está mais tempo sem levar gol, contra o melhor ataque. A Bélgica fez 12 gols. Agora temos formas de analisar isso.
A defesa do Brasil, embora tenha levado só um gol, ainda não enfrentou um grande ataque, um ataque de respeito. Essa é uma grande verdade. Nós vamos ter pela frente o Lukaku, o Hazard, De Bruyne, Mertens, são nomes conhecidíssimos nas grandes ligas europeias. Por outro lado, esse ataque da Europa, aliás, da Bélgica, ainda não enfrentou uma grande defesa. Que é, sem dúvida. Ele enfrentou Tunísia, tomou 2 gols da Tunísia, ele jogou contra Panamá, jogou contra uma Inglaterra desinteressada, todos os 2 classificados, e tomou 2 gols do Japão. Então, é um ataque que ainda não foi testado contra grandes defesas e ele tem uma defesa lenta. Se há um ponto fraco no time da Bélgica, é o sistema defensivo, que eu considero lento. Muito bem, a gente já está na reta final do programa, então vamos lá. Nesse panorama que o Chagas Filho falou, então, daria Brasil e... Eu Brasil acho e França. que daria Brasil e França. Brasil e França na semifinal. Do outro lado, Suécia... Eu acredito mais em Inglaterra e Croácia, você está acreditando em Suécia e Rússia, né? Ah, tá. Tudo muito aberto, né? Ah, entendi. Inglaterra e Croácia. Eu acredito que daria. Perfeito. Inglaterra e Croácia. E na final? Eu acredito no Brasil e Inglaterra na final. Brasil e Inglaterra. Seria um jogão aí para parar o mundo, sem dúvida. Na verdade, o jogão que eu acho que até a própria torcida russa gostaria de ver seria Brasil e Rússia na final. Aí eu Os tenho donos medo. da casa, chegando na final contra o time que mais vezes ganhou a Copa do Mundo, seria o jogo dos sonhos para os russos. Com todo respeito aos árbitros de Marabá e da região, mas eu tenho medo da arbitragem nesse jogo de Brasil e Rússia. Eu não sei porquê, sempre o dono da casa leva uma ligeira vantagem. Na hora de apitar, na hora de dar um cartão amarelo, um cartão vermelho, mas enfim. Chagas Filho, foi brilhante a sua participação hoje, como sempre. Nós estaremos aqui até o final dessa Copa do Mundo com muito mais detalhes, né? Números. O Chagas Filho sempre trazendo números importantes aí. Deixa as suas considerações finais, então, sobre essa Copa do Mundo para os amigos do SBT. Olha, o que que se pode falar nesse momento para os amantes do futebol é que essa Copa tem sido muito boa, uma média de gols que melhorou desde a primeira fase até agora, e a gente torce muito pela seleção brasileira. Eu vejo uma evolução no time do Tite, embora a gente faça nossas ressalvas, e acredito que o Brasil está no rumo, está no caminho certo para chegar a uma final. Se vai ser campeão ou não, a gente nunca sabe, porque torneios eliminatórios, eles sempre trazem uma surpresa. De repente você chuta 4, 5 bolas na trave, o adversário acerta uma e ali você já está fora. Então vai ser emoção até o fim. Vida fácil ninguém vai ter nessa Copa. Muito bem, falou e disse Chagas Filho, beleza, olha só, quinta-feira tem mais Esporte Correio e nós contamos com você. E se Deus quiser, já com o Brasil nas semifinais da Copa do Mundo 2018. Até lá!